Seja muito bem-vindo a este canal. Levamos até você mais uma mensagem da Palavra de Deus, que nos traz como o tema: ai das pessoas que não suportam mais a doutrina santa da Palavra de Deus. Doutrina significa um conjunto de princípios em que se baseia um sistema, seja ele religioso, filosófico ou político. Nesta mensagem, trataremos especificamente sobre a Palavra de Deus. Vamos iniciar com 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 3. O texto está dizendo que virá tempo. E podemos dizer que o tempo já chegou e estamos vivendo nele. Porque não suportarão mais a doutrina santa da Palavra de Deus. E ainda nos fala que amontoarão para si conforme suas concupiscências. Ninguém pode negar que depois que a internet se tornou acessível a toda a humanidade, o pecado triplicou no mundo por causa da velocidade da informação. Porque as pessoas não suportam mais a informação pecaminosa que se espalhou em todo o planeta por causa da tecnologia, trouxe muitos ensinamentos das trevas, do mal, para a humanidade. E como a humanidade tem uma tendência tão violenta em obedecer este segmento, esta doutrina, este ensinamento das trevas, é por estas razões que as pessoas nos dias atuais não gostam e não querem ser confrontadas com palavras que venham infringir seus pensamentos pecaminosos. Eles não suportam. Mas a palavra de Deus corrige esta situação para as pessoas de todo o planeta Terra que querem alcançar o céu, a salvação soberana que o Filho de Deus conseguiu na cruz do Calvário. Então, com base absoluta do que estamos querendo falar e vamos falar, nós vamos falar de santidade e de santificação, para que se possa entrar no céu, no reino de Deus. E também
vamos falar de pecado e profanação e desobediência às palavras de Deus. Cujo resultado não permite que ninguém entre no céu de Deus, mas que recebam um inferno de fogo e sofrimento, cheio de diabos e demônios, para os atormentar até o dia do juízo final. Porque independente da humanidade saber ou não, são exatamente estas coisas que ocorrem no mundo espiritual, no qual nós somos o alvo desta guerra. Guerra onde o Todo-Poderoso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, procura por todos os meios santos de sua vontade e de sua palavra salvar a humanidade da destruição. Porém, a humanidade, segundo as palavras de Deus, eles têm o livre arbítrio para fazerem de suas vidas absolutamente tudo aquilo que eles quiserem. Não significa, contudo, que cada um não seja julgado conforme suas obras quando irmos para a eternidade. Então, nas palavras de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. Esta é uma ordem absoluta, a ordem da santificação. E nós vamos observar que começa desde os meninos, desde muito cedo na vida, ao mais velho ancião de idade. A palavra é a mesma. Sem santificação, não entrará no céu. E a Bíblia diz, porque se a ordem já começa desde cedo, em Provérbios se diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Há um mandamento, há uma regra, há um princípio, e esta responsabilidade cai sobre os pais de todos os pequeninos, de todas as crianças do mundo, para que desde cedo já comecem a trilhar o caminho para o céu, o caminho para a eternidade, o caminho que foi preparado e estabelecido pela Santíssima Majestade de Cristo e foi conquistada para a humanidade na cruz do Calvário. Todavia, nós, a humanidade, temos que partir em direção à cruz de Cristo, porque se não olharmos para Cristo, nunca poderemos ser salvos. Se a humanidade, se os pais de todas as crianças da terra
não enfatizam o caminho do céu para seus filhos desde muito cedo, então, logo, o próprio diabo também, ele acha maneiras de colocar muitos heróis na vida das crianças. Porque com a televisão e os celulares, todo mundo sabe o que é acessível através destes veículos. Então o diabo começa a colocar também, desde muito cedo na vida das crianças, os desenhos, o entretenimento, e às vezes você há de concordar com isto, que uma criança, ele conhece de 40 a 50 heróis em desenho animado, por meio do celular, da televisão, da internet. Estas crianças sabem de diversos heróis. Por quê? Porque as trevas trabalham em colocar heróis na vida destas crianças tão pequenas, enganadas desde cedo e pode-se dizer em partes até inocente, já que são inocentes, e já que os pais não se responsabilizam em mostrar o caminho do céu para elas, o diabo já começa a preparar elas para o inferno desde muito cedo. Porque o diabo prepara muitos heróis para que já possa morar no coração e nos pensamentos destas crianças desde muito cedo. Mas, muitas das vezes, se você perguntar o nome do herói que livra do fogo do inferno e dá a vida eterna, o Supremo Filho de Deus, estas crianças não sabem responder. Elas não sabem quem é este herói. E a culpa é exclusivamente dos pais, porque não apontam o caminho do céu para os filhos desde muito cedo. Você já ouviu nas Escrituras que a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Isto se aplica a toda a humanidade do planeta, inclusive as crianças. Logo, se alguém amar qualquer outra coisa acima de Deus, já está condenada ao inferno de fogo. Porque na Bíblia, a Bíblia diz, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6 e versículo 12. Então, a grande questão, quer você entenda ou não, é que existe uma guerra no mundo invisível espiritual, pelas nossas almas. Pelo um lado, Deus
o Senhor Jesus Cristo quer nos salvar com o seu exército celestial. Pelo outro lado, o diabo e seus demônios querem nos levar ao fogo do inferno de qualquer maneira possível. E nós, a humanidade, é que estamos no meio desta guerra. Jesus disse certa ocasião que era muito difícil um rico entrar no céu. E de forma geral, neste tempo do fim, se tornou muito mais difícil para todas as pessoas. Para as crianças se tornou difícil. Para os homens se tornou difícil. Para as mulheres se tornou difícil. Para os ministros do Evangelho, de forma geral, também se tornou muito difícil. Já observamos que para as crianças se tornou difícil, porque eles amam mais os desenhos, o entretenimento, do que a Deus. E isto se torna uma tremenda ofensa e um pecado contra Deus. É bem verdade que outrora, no tempo passado em que éramos crianças, nós sabemos disto. Por quê? Porque estas coisas estavam naquela época tão amontoada dentro de nós, que hoje, mesmo sabendo isto, qualquer pessoa, às vezes homem ou mulher, você vai se lembrar que quando você era criança, você tinha todos estes heróis em seu coração, na área de desenhos, novela, e você amava as coisas oferecidas pelo mal mais do que a Deus. Quais são os homens na idade de hoje que não se lembrem do tempo passado, dos desenhos tais como He-Man, Homem-Aranha, Caverna do Dragão, Thundercats, Jiraias e tantas outras bagagens que está ainda na vaga lembrança de muita gente que habitam na terra? Então, olhando para os dias atuais, vemos que isto se intensificou sobre as crianças. Então, como já dissemos, muitas das vezes, o verdadeiro herói, a Santíssima Majestade de Jesus Cristo, não está no coração destas crianças. Seja ela a partir de 3 anos de idade, de 2, de 1, de 7, de 8, de 10, muitas das vezes, Jesus Cristo não é o verdadeiro herói destas crianças. E elas correm grande perigo de perderem sua salvação, mesmo sendo tão pequenas. Porque no juízo de Deus, somente Deus sabe como julgar este caso das crianças. Porém, você há de entender comigo que a partir do momento que a criança sabe o que significa razão,
ela já pode ser considerada como uma pecadora. E há muitos mandamentos para a criança. A criança, os filhos, têm o mandamento da obediência. Obedecer o pai e mãe para que se possa prolongar a sua vida, para que seja muito abençoado sobre a face da terra. Então, se você tem dúvidas se a criança entende ou não, faça com ele um teste. Fique com ele perto do fogão. Acenda o fogão e seu filho tiver a partir de 3 anos de idade. Você fique observando. Fique bem perto dele. Chegue, olhe nos olhos dele e diga: meu filho, coloque aqui a sua mão no fogo. Se ele tiver razão e juízo, ele vai olhar na sua cara e vai dizer: eu não vou colocar minha mão no fogo porque vai queimar a minha mão. Então você dirá para ele: é por esta razão, meu filho, que você já conhece o que é certo e o que é errado. Uma vez que você já conhece o que é certo e o que é errado, você deve, desde cedo, começar a olhar para a cruz e lutar pela salvação da sua alma. Porém, tenha cuidado que se ele ainda não tiver entendimento e ele for pôr a mão no fogo, antes que ele ponha, você pegue e não deixe que ele venha a se queimar. Porque vemos que de todas as formas possíveis, para os homens, as mulheres, se tornou difícil. Agora você observa homens e as mulheres casados que se divorciaram. Isto se tornou muito difícil de eles entrar no céu. Por quê? Porque se casaram de novo. O homem casou com outra mulher, a mulher se casou com outro. No conceito humano, no conceito errôneo e até mesmo diabólico, as pessoas dizem que isto é normal. E a Bíblia diz, você já leu nas Escrituras que a Bíblia diz: o que Deus uniu, não separe o homem. E a condenação deles é este texto da palavra de Deus. E a Bíblia ainda diz: a mulher casada, ela está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios 7, verso 39. O texto significa para ambas as pessoas, tanto o homem como a mulher. Você também pode ler da seguinte forma: o homem casado está ligado pela lei todo o tempo que a sua mulher vive, mas se falecer a mulher, fica livre para casar com outra, com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, esta lei da palavra de Deus, a lei do casamento, ela é absoluta. Quem transgredir este mandamento e não obedecer ele, certamente perecerá quando a sua alma quiser entrar no céu. Você será barrado por causa da transgressão da palavra de Deus. Então você pode perguntar: pregador, isso está acontecendo tanto na face da terra? Ora,
Se você analisar bem a palavra de Deus, é como se você pudesse ver os demônios que lutaram para destruir muitos casamentos na terra. Aí, aquele casamento que foi destruído, não importa o motivo, foi destruído pelos demônios. Aquele homem se casa com uma mulher e aquela mulher se casa com outro homem. Aí os demônios saem de perto deles. E aí os demônios dizem para si mesmos: a nossa tarefa contra esta família nós já conseguimos. Agora que ele se casou com outra e ela se casou com outro, agora vamos sair de perto deles para que eles pensem que estão sendo abençoados e quando eles morrerem, as suas almas irão para o inferno, aonde iremos torturá-lo até o dia do juízo final. Voltando aqui para esta vida, você pode questionar o pregador e a pregação da palavra de Deus e dizer: mas então, por que parece que estas pessoas que se casaram de novo estão tão felizes e tudo está correndo bem para eles? Afinal de contas, Deus é amor, Deus é paz. É lógico que Deus está abençoando. Ora, Deus é misericordioso e longânimo e não quer que ninguém se perca e vá para o inferno. Disto já aprendemos na palavra de Deus. Porque qual seria a vontade humana para isto? A vontade humana para isto é que estas pessoas morressem logo, porque eles estão desobedecendo a palavra de Deus. Não, Deus não é tirano. Deus é misericórdia, é paz, é amor. E não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém vá para o inferno. Então ele é longânimo porque ele quer que estas pessoas observem na palavra dele e venham a se arrepender do erro que cometeram, para que recebam o perdão de seus pecados e quando suas vidas, seu corpo morrer neste mundo, seu espírito possa chegar na porta do céu e ele possa estar com o nome, ela possa estar com o nome no livro da vida, para que possa entrar no céu. Glórias a Deus. De diversas formas, se tornou muito difícil para a humanidade entrar no céu por causa que a humanidade recebe mais todo o entretenimento que vem do inferno, se distanciando da vontade de Deus. Hoje, nos dias atuais, se tornou muito difícil uma mulher entrar no céu por causa da vaidade. E você sabe muito bem como a vaidade está aniquilando a humanidade das mulheres. Você já leu nas Escrituras: ou cuidai vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Muitas mulheres sabem o que é um homem ciumento. Muitos homens sabem o que é uma mulher ciumenta. Agora você, por alguns instantes, pense aí na sua própria consciência o tamanho do ciúme de Deus pela sua vida.
E imagine as muitas razões pelas quais Deus tem ciúme de você. Somente ao lembrar que o Filho dele derramou todo o seu sangue para poder te salvar, imagine o tamanho do ciúme de Deus pela sua vida. Mas as mulheres de hoje, independente de quaisquer questão, elas não querem ser questionadas. Elas usam calças, seja jeans, calçam alegre, e acham que Deus aceita. Elas não querem ser questionadas de forma alguma. Mas Deus nunca, absolutamente nunca aceitará isto. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele ou nela. 1 João, capítulo 2 e versículo 15. Tudo que o mundo ama é contra Deus. Agora, a grande questão porque elas fazem isto é porque na palavra de Deus já tem a indicação que proibiria elas para que elas não fizessem isto. Você já leu nas Escrituras, em Mateus 5 e 28, a Bíblia diz: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A condenação está aqui. O grande problema é que elas se tornam objetos de cobiça sexual dos homens que a cobiçam. E irão ao mesmo fogo do inferno juntamente com elas, se não se arrependerem. Por quê? Porque é uma violação, uma profanação, é como se elas pegassem Mateus 5:28, colocassem debaixo de seus pés e pisassem em cima e dissessem: eu não obedeço. Isto é rebeldia contra as palavras de Deus. Agora, entenda bem, Deus não vai exterminar a tua vida agora. Deus não vai te matar agora, porque Ele não é tirano. Ele é longânimo. Ele é amor e misericórdia, querendo que você se arrependa, volte a obedecer a sua palavra, para que o perdão e a misericórdia dele venha sobre ti. Além disso, ainda temos muitos outros acessórios que tornam difícil demais para elas entrarem no céu. No setor da vaidade tem brinco, esmaltes, batom e tantas outras bagagens inventadas no inferno que elas colocam sobre o seu corpo. Já falamos. Deus tem um ciúme tão tremendo pela sua criação que Deus fará abalar o céu e a terra por causa da desobediência à sua palavra. Porque até quando a humanidade, seja ele homem ou mulher, não consegue entender e obedecer absolutamente à vontade de Deus, sabendo que estas vaidades foram projetadas no inferno, e os demônios traz a informação
aos homens satânicos das terras, aos feiticeiros, aos ocultistas, e eles projetam estas coisas e fazem brincos, esmalte, batom. E as mulheres, muitas das vezes, as mulheres de Deus, amam isto e colocam nos seus corpos, e a ira de Deus descerá sobre elas, se elas não se arrependerem. Aí você diz: não, pregador, isto é mentira, sabe por quê? Porque eu vejo dentro da igreja, as mulheres vestem calça, as mulheres usam batom, brinco, e aparentemente elas estão alegres, tudo corre bem para elas. Tudo bem, isso é verdade, acontece. Mas se Deus te desse a misericórdia de que uma destas mulheres morrer em qualquer lugar na terra, e ela imediatamente comparecer lá no céu para receber a sua sentença, e você fosse testemunha particular, Deus te levasse lá para ver como é que ele trata, como é que ele julga os preceitos soberanos de sua palavra, você iria obedecer a palavra de Deus de uma forma tão violenta que as pessoas te chamariam de louco e de fanático, por causa da tremenda veracidade em que Deus é em conformidade com a sua palavra. E nós pensamos que tudo está bem aqui na terra. Você pode obedecer ou não obedecer a santa doutrina da palavra de Deus. Porque Deus é misericórdia, é longânimo, não quer que ninguém vá para o inferno, mas que as pessoas reconheçam dentro de sua palavra o verdadeiro caminho que leva para o céu. Por estas razões é que a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diversas vezes, este versículo, esta palavra, deve estar sempre aflorando dentro da sua alma, dentro do seu coração. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem a santificação. No mundo de Deus, a santificação não tem fim. Quanto mais você se santifica, mais é aceito para Deus. Enquanto teu espírito de vida estiver dentro deste corpo pecador, quanto mais você se santifica, mais você é aceito por Deus. Se tornou difícil demais para as pessoas que não obedecem com muita veemência e estão verificando dentro da palavra de Deus 24 horas de sua vida para saber se estão certos ou se estão errados diante de Deus. E a Bíblia também diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23. Além disso, também se tornou muito difícil os ministros do Evangelho entrar no céu, tais como apóstolos, evangelistas, profetas, pastores entrar no céu, por muitos motivos encontrados na palavra de Deus. Você já leu nas Escrituras que a Bíblia diz: mas o que não soube,
e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas capítulo 12, versículo 48. Quando eu leio esse texto na palavra de Deus, me dá vontade de correr, me esconder de uma forma que ninguém conseguisse me achar. Mas eu sei que isto é inútil, porque nada dentro do universo e do planeta Terra consegue se esconder dos olhos do Todo-Poderoso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem pertence todos os louvores do universo e do planeta Terra para sempre. Amém. Pelo que todo ministro de Deus se deveria fazer um plano sagrado para o tempo do fim, com a palavra de Deus, e estabelecer um padrão santo de acordo com a santa vontade de Deus. Porque sobre todos os ministros, profetas, evangelistas, pastores, pregadores do evangelho, sobre eles cai a maior responsabilidade dentro do planeta Terra. Nenhum juiz, nenhum presidente da República, nem qualquer outra pessoa em seu título acadêmico recebeu uma responsabilidade maior do que os ministros de Deus, principalmente aqueles que se atrevem a pregar a santíssima palavra de Deus. Porque se você errar, ou se você está sendo enganado pelo diabo e está ensinando de maneira errada a palavra de Deus, como diz a história, eu não quero estar na sua pele. Por estas razões é que todo ministro de Deus tem que saber que Deus é um fogo consumidor, para que você não erre, para que você faça corretamente, como a palavra manda, como Deus quer e como alegra o coração do Senhor. Se nós já vemos nesta palavra, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você que é um ministro de Deus e ainda não estabeleceu um padrão sagrado e santo pelo qual nas tuas pregações as pessoas se arrependam e se santifiquem com o poder sobrenatural de Deus, a palavra, o Espírito Santo, e recebendo a purificação pelo sangue sagrado do Cordeiro,
se você não procura aprender estes métodos que livram as almas do fogo do inferno e levam elas para o céu de Deus. Mas, ao invés disso, fica inventando mensagens mirabolantes dentro da igreja, falando sobre diversos temas difíceis e coisas complicadas de entender. Eu não quero estar na tua pele. Eu não quero estar na tua pele, porque Deus é um fogo consumidor. Pelo que também se deve dizer, e você deve saber, que quem não conseguir entrar no céu, só vai sobrar o inferno de fogo. Esta é uma realidade absoluta. Porque você já leu nas Escrituras. E não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10, versículo 28. Então você entende por quê? Tanto é difícil para você entrar no céu, porque o peso da responsabilidade sobre você é muito grande. Queira você entender ou não, é muito grande o peso da responsabilidade sobre você, que se atreve a pregar a suprema palavra de Deus. Porque você já leu nas Escrituras. Se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo final. Em 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 4, está escrito: então você deve entender absolutamente que Deus não perdoou nem os anjos quando pecaram. Então, entenda em nome de Jesus Cristo e deixe essa palavra entrar em seu coração. Deus não perdoou nem os anjos quando pecaram. E estes anjos andavam no céu, andavam no paraíso de Deus, lugar que nós almejamos ir e entrar e morar lá por toda a eternidade. Então entenda bem, Deus não perdoou nem os anjos que estavam lá, perto dele, porque eles pecaram. Agora você acha que Deus vai perdoar quem ama qualquer outra coisa mais do que Ele? Ele não vai perdoar, meus irmãos. Ele não vai perdoar. Então você entende o peso da responsabilidade que está sobre você que prega e o peso da responsabilidade que está sobre você que ouve a palavra de Deus. Então você acha que Ele vai lhe perdoar, você que ama a vaidade mais do que Ele?
Você acha que você que ama um maldito brinco, um maldito batom, uma malditas unhas pintadas que vai te levar ao fogo do inferno, você acha que ele vai te perdoar? Você acha que ele vai perdoar ministros mentirosos que não lutam pela salvação das almas, que o seu filho bendito morreu por elas na cruz do Calvário? Você acha que Deus vai perdoar? A palavra está dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Você já leu nas Escrituras. A Bíblia diz: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Aleluia, glória a Deus. Além da santificação, que é uma obrigação absoluta, ainda se deve saber a perfeita vontade de Deus individualmente para cada pessoa salva em Cristo Jesus. Então tornamos a dizer: as crianças devem saber qual é a perfeita vontade de Deus para elas. As mulheres devem saber qual é a perfeita vontade de Deus para elas. Os homens devem saber qual é a perfeita vontade de Deus para eles. Aos apóstolos, evangelistas, pastores, pregadores do evangelho, devem saber qual é a perfeita vontade de Deus para eles. Glória ao nome eterno de Deus. Então temos visto na palavra de Deus que é um dever absoluto de cada salvo em Cristo lutar pela santificação pessoal da sua vida e de sua alma, para que possa entrar no céu e não caia no fogo do inferno. Vamos concluir. Que Deus tenha muita misericórdia de todos nós, para que possamos entrar no céu. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você puder suportar e compartilhar esta mensagem, Deus agradece. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.